Eu começo com agradecimentos, porque eu acho que a gratidão deve ser a nossa palavra-chave. Eu agradeço imensamente a todos e todas que estão aqui, muito obrigada. Agradeço aos amigos que estou fazendo hoje, aos amigos já de longa data. Agradeço imensamente, tá falhando. A caixa desligou, eu acho que é a extensão só. Você falou que tinha arrumado outra. Problemas técnicos é assim mesmo, tá, gente? Agradeço imensamente às convidadas por terem se dedicado a este momento tão importante para nós. Agradeço ao Curim, que cede o espaço a nós de 15 em 15 dias. Dessa vez foi na semana passada e hoje. É um bar que já faz uma história, né, nessa trajetória de luta, de debate, de encontros. Então eu agradeço imensamente aos meninos que aqui trabalham, ao Curim, ao Saulinho do Coração. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos aqueles que juntos formam esse coletivo, aos meus amigos aí da organização do Terça Esquerda, e agradecer a oportunidade de fazer parte. Me engrandeceu imensamente compor esse coletivo e tem me tornado uma pessoa melhor e uma pessoa mais feliz. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Bem, eu vou começar com alguns recadinhos. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é a Terça Esquerda. É um movimento de encontro à esquerda. Vamos nos manter à esquerda. É um movimento de debate, de construção, de educação política, social, cultural. Mas é um momento em que a gente estamos num bar, tomando uma cervejinha, comendo um bom tiragosto, entre amigos e amigas. Então é um momento muito bom de construção. Como é que funciona a dinâmica, para quem não conhece? A gente vai chamar daqui a pouco as convidadas para compor a mesa. Eu não me apresentei, né, gente? Que coisa feia. Meu nome é Marcele Amador. Eu sou diretora da subsede do Sindiúte de Ribeirão das Neves, o Sindiúte, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. E estou compondo esse coletivo agora, na luta, né? Luta. E aí, o que a gente faz? A gente chama as convidadas. Cada uma vai ter de 15 a 20 minutos de fala. E na sequência, a gente vai abrir para inscrições. O Gatti, aquele rapaz bonito ali de camisa bonina vermelha, ele vai passar nas mesas, saber quem tem interesse de fazer alguma pergunta e vai anotar o nomezinho. A gente vai dar 3 minutos para essas pessoas, para poder render, e voltamos a fala de novo para a mesa. Ok? É assim que funciona. Recadinhos. Durante as falas, a gente vai passar essa listinha aqui. Calma, podem assinar tranquilamente, não é nenhum golpe, tá? É uma lista que vai pedir o nome e o telefone do WhatsApp de vocês. Como é que funciona? É a nossa forma de divulgar a Terça Esquerda. A gente vai pegar o telefone de vocês e lançar numa lista de transmissão. Você recebendo o nosso contato, você vai dar um ok e você passa a fazer parte dessa lista de transmissão. E também funciona, olha que bacana, como uma forma da gente sortear. A gente vai colocar os números na frente e no finalzinho do nosso encontro a gente vai sortear este livro, As Direitas, nas redes e nas ruas. Atual ou não é, gente? Muito, né? Tem até uma tabela aqui muito bacana. E aí, aproveitando para falar desse sorteio, falar que a gente tem aqui conosco o Wilson da Expressão Popular, que está ali com a banquinha vendendo os livros. Os livros da Expressão Popular estão com 20% de desconto hoje. Então, além de conversar, debater, construir, se encontrar, a gente ainda pode comprar bons livros e baratos. Dessa maneira, através da divulgação pela internet. Então, o telefone também, vocês vão receber o nosso flyer, a nossa arte. Quem puder, por gentileza, quando receber, divulgar os nossos encontros, isso é de suma importância para nós.
Estamos em todas as redes, estamos no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E, inclusive, agora, nesse instante, o nosso encontro está sendo transmitido pelo Facebook. Então, quem puder, nesse momento, já linkar lá, mandar para o pessoal assistir, já está ao vivo no Facebook. Nós agradecemos muito. E aí fica aí, né, a dica dos próximos encontros, para vocês nos ajudarem a divulgar. Bem, a terça esquerda surgiu de um outro movimento que existe na Savassi, que começou como Sexta Valente e agora também está acontecendo geralmente nas terças. Agora, dia 26, nós vamos ter um encontro lá num bar, né, na rua Levin dos Lopes, 158 na Savassi. E é a Eliara Santana que vai falar, e o tema é Jornal Nacional. O maior divulgador do centro político, né? É o maior centro político que tem. Então é esse debate que vai acontecer na terça, dia 26. Veio a terça à esquerda e surgiu em Ribeirão das Neves um movimento chamado Ribeirão da Resistência. Nós temos também o Ribeirão da Resistência, que acontece uma vez por mês. E agora, dia 28 de novembro, nós teremos um encontro lá com o Nilmário, que vai lançar o livro dele a respeito das vivências na ditadura. E vamos ter também a presença da Ana Clara, Maria Clara. Ela é historiadora, mulher negra, mulher de Neves, professora. Ela é do movimento cultural, das feministas de Ribeirão das Neves. Então vai ser um ótimo encontro, dia 28 de novembro, num bar chamado Ateliê, no centro de Neves. Lá a gente roda as regiões. A gente faz no Veneza, fazemos no centro, fazemos no Justinópolis. Então é outro movimento que eu gostaria muito de pedir a vocês que nos ajudassem a divulgar. Bem, então vamos lá. Já expliquei como é que é a terça esquerda, já expliquei a dinâmica de hoje. Então eu gostaria, com muita alegria, de chamar para compor a mesa a nossa querida deputada estadual, Leninha, uma salva de palmas. E também a Grécia Mara, que é advogada e mestranda do Departamento de Ciências Políticas. Muito obrigada novamente. Gente, olha que mesa representativa, que mesa forte, nessa semana tão importante para nós, para falar de conjuntura, para falar também de negritude, às vésperas de um dia tão bonito que é o Dia da Consciência Negra. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós vamos começar com a Grécia e depois eu passo a palavra para a Leninha. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite, agradeço as pessoas que vieram para nos ouvir, meus amigos, minha família, vocês todos. E eu queria começar essa conversa com um poema de uma grande amiga que chama Juliana Tolentino. E esse poema me situa na minha pesquisa, na minha realidade como mestranda, me situa como mulher negra na área jurídica, me situa como mulher negra no serviço público. Então eu queria ler para vocês, para que todos saibam de onde eu venho, né? Insubordinadas. Aprendi as regras do jogo e assumi a minha loucura. Moço ousado. Se impõe como negra vida, cansou de ser negra tema. Neutralidade, objetividade e imparcialidade. Onde? Se todo conhecimento legitimado é branco, rico, heterossexual e cismasculinizado. Bem, vejamos seus clássicos. Criatividade quase nula. E eu que sou a burro.
Me explique então a genialidade da sua delivery teoria. Importação, repetição, apropriação não são mais novidades. E aqui faço minha parte. Escrevo sobre nossas vidas. Cito aquelas que têm experiências parecidas com as minhas e não vou pagar pedágio. Não vou pedir licença para quem se consolida com a exclusão, com o epistemicídio e a exploração. E é fácil nos acusar de vitimistas, separatistas. Extremamente confortante dizer que militância não combina com a academia, já que suas cabeças não foram servidas em bandejas para medir, mensurar, investigar. Meros objetos de estudo, que ousam serem reconhecidos como sujeitos, pesquisadores, humanos. Vamos fazer uma antropologia da dominação. E os semideuses da plataforma Lattes vão ter que engolir a travesti, analisar o cis, a preta, desmistificar o poder da branca, a pobre, não servir mais sua janta. Juliana Tolentino. É isso. E eu quis contextualizar com esse poema, porque, como você falou, é impossível nessa semana, né, que a gente comemora uma data tão importante que é da consciência negra, não passar por assuntos que a gente precisa para pensar mesmo na conjuntura atual, na conjuntura política atual e no que a gente espera, né, nesses novos caminhos à esquerda. Como que a gente pode pensar, pode criar uma solução conjunta se a gente não parte de uma realidade, se a gente não percebe qual é a nossa realidade que a gente está inserido. Então, a gente tem que pensar desde, né, de 1500 que a gente tem essa herança escravagista, a gente tem que pensar numa forma de construção de conhecimento decolonial, porque o colonialismo como sistema de dominação política, econômica e cultural, ele traz para a gente heranças que a gente colhe até hoje, principalmente a herança escravagista. Se a gente pegar alguns dados, se a gente pegar vários dados, a gente vai perceber que a questão racial, ela sempre foi inserida como variáveis que não têm tanta importância. E a gente precisa entender que a questão racial, para pensar em novos caminhos para a política, para pensar em soluções à esquerda e entender essa conjuntura política atual, ela tem que estar pontuada. Eu tenho também aqui uma linha do tempo que eu acho muito interessante, que é uma linha do tempo que começa em 1837, que é a primeira lei da educação. E nessa primeira lei da educação, os escravos não podiam ir à escola. Depois, pegando, né, 1871, lei do ventre livre. Quem nascia livre, né? O escravo que nascia livre, ele poderia realmente ser livre? Não, ele tinha que trabalhar até os 21 anos para compensar aquilo que ele gastou quando nasceu livre, né? Entre aspas. Lei dos sexagenários. Se o escravo fizesse 60 anos, ele era livre, só que a expectativa de vida de um escravo era de 35 anos. Então, não servia, né? Mais para frente, 1890, lei dos vadios e capoeiras. Então era preso aquele negro que já nessa altura do campeonato já eram livres, mas eram presos se fossem desempregados ou estivessem perambulando nas ruas. Só que a gente não teve nenhuma política de acolhimento dessas pessoas, nenhuma política pública que respondesse a essa abolição, né? Mais à frente, mais para os anos de 1900, 1951, Lei Afonso Arinos, que criminalizava o racismo, né? E essa polêmica em torno dessa lei fez com que fosse pouco aplicada. Em 1988 nasce a nossa Constituição, ótima Constituição democrática, mas foram necessários 488 anos para ter uma Constituição
que dissesse que racismo é crime inafiançável e imprescritível. Em 2003, vem a Lei das Cotas, que estabelece as diretrizes da educação nacional para... Desculpa. Em 2003, vem a Lei 10.639, que tem as diretrizes para ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Uma lei importantíssima que os aplicadores da educação, né, que os profissionais da educação lutam para que essa lei seja realmente aplicada, mas que a gente ainda vê uma resistência muito grande para a aplicação dessa lei. 2009, primeira política de saúde da população negra. É um recorte que a gente realmente precisa para que a população negra, para que as agressões feitas à população negra na saúde pública sejam respeitadas e essa política de saúde pública ainda prossegue sendo negligenciada e violentada no sistema de saúde. Quem são as vítimas, né, dessa violência? Quem são as vítimas de violência obstétrica, por exemplo? Em 2012, vem as cotas nas universidades e uma certa revolta, né, na Casa Grande sobre o falso pretexto de uma meritocracia, que nunca existiu, né? E a gente tem que falar dela como se fosse como um mito mesmo, de algo que nunca existiu. 2015, aprovação da PEC das domésticas, e a maioria das domésticas são mulheres negras. Enfim, são muitos pontos e muitas leis e acontecimentos que fazem com que a gente perceba essa herança escravagista e fazem com que a gente perceba que muitos indicadores e essa nossa realidade não tenha passado pela população negra. E um projeto, se a gente pensa num projeto emancipador, tanto para a mulher negra quanto para os homens negros, para que a gente saia dessa base da pirâmide societária, a gente tem que pensar que essa modificação tem que partir dessa base mesmo, a mudança tem que partir de nós, principalmente as mulheres negras, porque a gente está na base mesmo. E a nossa realidade, ela perpassa vários canais de opressão, né? Tanto racial, quanto social, quanto de gênero. Então tem essa importância muito grande da gente pensar, né, do ponto que a gente está, né, com essa herança colonial e com essa herança escravagista. Esse é o nosso ponto. E como que a gente pensa também... e outra coisa importante para se falar, quando a gente, falando dessa lei do tempo e dessa lei de cotas, né, que na verdade não implementa as cotas só para negros, mas sim uma política afirmativa. E a gente teve a notícia há pouco tempo de que nós temos agora mais negros na universidade do que brancos. É um avanço, é algo importante para que a gente tenha conhecimento, mas a gente tem que olhar esses dados com uma atenção muito grande, porque ainda assim, ainda que as cotas, ainda que a política de ação afirmativa hoje permita que tenham mais negros na universidade, a gente não pode esquecer que os cargos mais altos das empresas são ocupados por pessoas brancas. A gente não pode esquecer que aqueles cursos, né, que tem um prestígio social maior, tem a maioria branca. A gente não pode esquecer que cursos que são noturnos, à distância ou licenciatura, nesses cursos que predominam mais pessoas negras, são questões, são avanços que a gente tem, mas a gente tem que ver esses avanços com um senso crítico, para que a gente não ache que a questão da política afirmativa ela já bastou, ela já é suficiente, e não é, né? Não é suficiente, a gente ainda tem um caminho para trilhar, e esse caminho ele tem que ser continuado, né? Com respeito, com muita luta e etc. Vindo para uma questão de representatividade,
e que não foge, né, do nosso assunto de política, toda essa introdução que foi feita, ela é toda ligada à questão política. Eu trouxe uns dados também da pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado sobre representação da mulher negra em espaços de poder. No ano de 2014, foi o primeiro ano que o TSE, que os candidatos eles foram questionados sobre a autodeclaração racial. Então, até 2014, a gente não tinha uma autodeclaração racial dos candidatos. Então, para que a gente identificasse se o candidato era negro ou branco, a gente tinha que fazer a nossa heteroidentificação. E, às vezes, a pessoa ela não se considera negro, não se considera branco, então essa heteroidentificação ela é mais complicada. Então, essa é também um avanço, o fato de ter essa questão da autodeclaração, para que os números também sejam mais reais, né? Se a nossa população ela é mais de 50%, 54% negro, como é que está a representação da maioria da população nesses espaços de poder? Como é que a gente vai pensar numa mudança dessa situação que a gente se encontra no direito, de caminhos que a gente tem para modificação do que a gente encontra hoje? Como é que a gente pensa nisso se a gente também não tem uma representação real da população brasileira nos espaços de poder? E aí eu tenho aqui que na última eleição para a Câmara dos Deputados, dos 513 deputados federais, 385 eram brancos, 104 pardos e 21 pretos, 2 amarelos. E vale destacar também que em 2018 foi eleita a primeira mulher indígena da história da casa. A representação feminina cresceu nessa eleição de 2014 para 77 mulheres, ou seja, 15% das cadeiras. E na legislatura anterior, as mulheres representavam 10%, seriam 51 deputadas. E entre as eleitas, 43 ocuparam o cargo pela primeira vez. No Senado, o quadro já foi inverso. A bancada feminina caiu de 13 para 12 parlamentares, e dos 353 candidatos nas eleições de 2018, 62 eram mulheres e 62 eram mulheres e só 7 se elegeram. E em 20 estados, nenhuma mulher foi eleita, e em 3 deles não tivemos nenhuma candidata. E daí a gente vê que realmente temos que pensar em possibilidades de modificar essa realidade e essa situação. Para as mulheres negras, o número também cresceu, mas passou de 10, na Câmara dos Deputados em 2018, passou de 10 para 13 representantes. E no Senado, 2 candidatas eleitas se autodeclaram pardas, assim como 12 dos eleitos homens também se autodeclaram pardos. E na Câmara foram eleitos 113 homens negros, um aumento de 20% de representantes em relação a 2014. E com a autodeclaração de pardo, a gente também tem que olhar dessa questão, porque, por exemplo, o deputado Rodrigo Maia, ele se autodeclara pardo. Sim, ele se autodeclara pardo. Então, a gente tem que olhar com uma certa crítica essa autodeclaração, porque da miscigenação para identificar quem é negro, quem é branco, porque somos um país miscigenado e tal. Então, a gente tem que pensar que essa democracia racial que as pessoas colocam, que a gente... As pessoas não, né? Que a produção científica no Brasil colocou e divulgou, isso tem que ser olhado com muita crítica, porque essa democracia racial, ela existe quando a gente tem alguns dados como esses para mostrar que somos um país miscigenado.
mas na hora de perseguir um negro no shopping, não tem essa dúvida. Na hora de cometer violência obstétrica com uma mulher negra, sob o pretexto de que ela é forte, não existe dúvida em relação à raça. Então a gente tem que pensar que realmente é ela atrasa esse nosso projeto de mesmo. Ela atrasa e não busca uma emancipação do povo preto que precisa sair desse lugar naturalizado, naturalmente interiorizado. E para pensar, e para a gente modificar essa realidade e pensar nessa proposta, né, de caminhos à esquerda, eu vejo como solução o que já está acontecendo. Desde quando chegou o primeiro escravo sequestrado aqui nesse país, não foi sem resistência. Como desde do primeiro escravo que chegou aqui, já que ele não chegou sem resistência, foi porque foram muitas revoltas que foram cometidas em busca dessa liberdade, etc. Essa resistência ela vem desde lá. Então, já que essa resistência ela corre desde quando chegou o primeiro negro sequestrado de África, chegou aqui no Brasil para trabalhar, para ser explorado como escravo, a gente traz essa escravo e a gente tem que aplicar isso na política. E Lenin, nós já conversamos sobre isso, e é fato que esse aquilombamento, essa necessidade de estar em conjunto, de estar em grupo, é isso que vai permitir com que a gente consiga outros caminhos, né? Uma representação sozinha não vai ser suficiente. O trabalho ele é difícil. A gente tem um desafio para ser ouvida, a gente tem um desafio principalmente a mulher negra, tanto para falar e principalmente para ser ouvida. E esse desafio a gente só corrige em grupo mesmo, com essa coletivização. E isso vem dessa herança ancestral que a gente carrega mesmo, que a gente traz mesmo, do aquilombamento. Então, eu penso como desafio que a gente tem que perseguir, e penso também como uma solução para que mude todo o avanço da direita, que só traz retrocessos em direitos, esse aquilombamento, essa coletivização, em busca de mais respeito, em busca de emancipação, em busca de conhecimento. E espaços como esse são muito importantes realmente para que a gente aprenda, porque o conhecimento também é uma forma de emancipação e ele permite essa emancipação para que a gente conheça a realidade, conheça o que aconteceu, para não repetir os mesmos erros, ou pelo menos para a gente tentar frear os absurdos e os retrocessos que estão acontecendo agora. Eu acho que eu já vou encerrar minha fala. Agradeço a oportunidade e fico à disposição para as dúvidas depois. Obrigada. Eu queria primeiro saudar, um salve a todos vocês que estão aqui nessa noite chuvosa, né? Isso é sinal de que a gente tem uma tendência, quando tem chuva, ficar mais em casa. Então é importante, todo mundo que está aqui, eu queria, de certa forma, saudar o Curimbá. Olha, é o primeiro evento pós-Lula Livre. Então nós estamos aqui também para celebrar o Lula Livre, que é uma luta. O Lula Livre não foi algo dado. O pessoal que ficou na vigília, todos nós que passamos pela vigília, todos nós que fizemos evento por esse país afora, devemos de fato celebrar. E eu queria então começar a minha fala, depois eu retomo o Lula Livre nessa discussão de conjuntura, mas um pouco quem eu sou, de onde eu vim, porque é importante. Eu estou na capital, mas eu sou do interior, do norte de Minas, mulher, negra,
de periferia e da quebrada, eleita deputada estadual e presidente atual da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa. Imagine todo o caminho percorrido, passando por uma militância nas pastorais, fui a primeira mulher presidente da CUT Regional Norte de Minas, fui da diretoria do Sindiúti por mandato, toda uma história e trajetória construída nas lutas e também da agroecologia, economia popular solidária, enfim, de todo um tema político deste país. Eu vim de uma família numerosa, então eu vou falar não daquilo que eu li, nem pesquisa, não daquilo que eu li em livro de ninguém. Vou falar daquilo que eu vivi e daquilo que eu vivo enquanto mulher, mulher negra, na Assembleia Legislativa, um ambiente completamente avesso à nossa presença enquanto mulheres negras lá. Pela primeira vez na história do parlamento em Minas Gerais, duas mulheres negras, eu e a Andréa de Jesus, que ela é co-presidente também da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia. Então eu vim de um histórico de pessoas desse país que luta desde a infância para romper com todo o preconceito, todo o racismo, desde a escola, que não nos escolhe para representar em nada. E na minha época de estudante, a escola é aquele velho conceito da boa aparência. Vou escolher meninas brancas de cabelo liso e que tenham condição social melhor. Então, desde muito cedo, a gente aprendeu na lida o que é enfrentar o preconceito e o racismo e manter a cabeça erguida para seguir em frente, entendendo que a nossa luta é todo dia, não só na educação, na escola, mas na sociedade de modo geral. E quero trazer alguns exemplos de como o parlamento, que é um espaço somente, um dos espaços da sociedade, como nos trata como mulheres e como negras. Então, eu sempre digo, eu estou deputada, eu estou presidente, mas eu sou mulher, eu sou negra, sou das quebradas, das periferias, eu sei muito bem de onde eu vim, por isso eu nunca esqueço com quem que eu devo lutar, para quem que eu devo lutar, e é por isso que nós estamos no parlamento fazendo a luta no cotidiano. Eu sou bióloga de formação, fiz mestrado em desenvolvimento social, durante os últimos 15 anos trabalhei com o semiárido brasileiro, com o trabalho com a agroecologia, com direitos de mulheres, por isso também componho a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui na Assembleia. Falar na semana, né, muitos perguntam para que discutir consciência negra, mês da semana, né? É dia da consciência negra. Por exemplo, 13 de maio significa o abandono do Estado, da igreja, das forças colonizadoras desse país ao povo negro. Uma princesa branca deu um papel libertando os negros, sem nenhuma condição, sem dar terra, sem dar casa, sem dar dinheiro. Relegado, então, a ter que sobreviver a partir daquele momento, sem o apoio de nenhum ente, nem Estado, nem igreja, ninguém. Então, relegado à sorte. E para nós, o 20 de novembro significa a nossa luta de Zumbi dos Palmares, que liderou muitos movimentos no Brasil. Então, por isso que para nós novembro é um mês nosso. Né? E a gente aprendeu cedo na escola que era o mês de maio, 13 de maio, era a abolição, e tinha que saudar e tinha que reverenciar uma princesa branca que trabalhou com a história da abolição. Então, para a gente é fundamental que o mês seja um mês para a gente dar visibilidade às nossas lutas. Por isso que é um mês que as escolas se abrem para a gente fazer o debate, que as universidades se abrem, que os espaços da sociedade se abrem para a gente poder falar do que é a nossa vida, do que é que a gente vive. Então, para a gente é fundamental, porque nós não podemos, nesse período, deixar de fazer as denúncias, né? E Grécia trouxe algumas dessas denúncias aqui, do ponto de vista da nossa posição, do nosso lugar. Com certeza, muitos que aqui estão podem ter escutado histórias de preconceito e de racismo, e essa mesma história. Não, o Brasil não é racista. O Brasil é um país miscigenado, o Brasil é uma mistura. Mas todo mundo vem acompanhando nos últimos tempos como esse país vem se rebelando com racismo profundo. Aqui em Belo Horizonte eu acompanhei alguns casos. Negro é macaco no futebol. Quantas vezes vocês viram nesses campeonatos jogarem banana no campo de futebol? Chamar o segurança que estava fazendo segurança no time de futebol de macaco, chamar uma doméstica nela. Então, se nós formos elencar a quantidade de racismo, não é um racismo mais
vamos dizer, velado. Não, eu não sou racista. As pessoas estão se revelando e é lógico, junto com essa força política que está no Brasil, de um governo que prega o ódio, a intolerância, o racismo, a homofobia, o feminicídio e tudo que a gente aboliu da nossa pauta durante muitos anos. Então nós estamos falando de um país onde o povo negro tem endereço. É na favela, que não pode ter funk, que não pode ter rock, que não pode... É no presídio, onde a maioria dos encarcerados é da população negra. Onde é que está a política para o povo negro nesse país? Nós estávamos discutindo outro dia na Assembleia que um deputado queria que a escola, que a diretora de escola, punisse as manifestações culturais dos alunos dentro da escola que fazia apologia, que é o tal do funk, do reggae. E aí a gente está olhando como é que a educação e a escola vem sendo cerceada. Inclusive, tem algumas escolas onde está discutindo o meio da consciência negra que há reações contrárias a esse debate. Não, para que discutir isso? O Brasil não é racista, não temos essa desigualdade, essa diferenciação entre as pessoas. Então, a gente está num momento, de fato, de as pessoas se revelando e o preconceito e o racismo está cada vez mais presente, inclusive na ausência da política pública. Mas, enfim, eu recebi, aí eu queria voltar no Lula Livre, estou falando que eu recebi, eu estava num congresso, num seminário, uma cidadezinha perto de Frankfurt, em Weimar, onde existe uma cooperação do Brasil com a Alemanha, e eu estava na mesa de abertura para fazer um pouco da análise da conjuntura, pegando principalmente a agenda ambiental que esse governo tirou da sua prioridade. Não discutir só a Amazônia, o óleo que estão nos litorais, o agrotóxico que entra no país, mas no momento em que a gente começou a acompanhar o processo de libertação do Lula. Então eu estava numa mesa de abertura na Alemanha e toda hora nós tínhamos que parar, porque tinha muitos brasileiros, muitas agências de cooperação que apoiam o Brasil, e estavam todo mundo lá torcendo e acompanhando. Então foi assim, com o coração aquecido, num frio danado, de quase 0 graus, mas entendendo que aqui no Brasil, os corações aquecidos e felizes com a esperança do Lula livre. E o que significa para todos nós? Nós devemos fazer uma análise da conjuntura do governo Bolsonaro, que nós estamos acompanhando, sentindo na pele o que vem ser esse governo para o povo mais pobre. E aqui em Minas Gerais também não é diferente, um governo alinhado com a proposta do Bolsonaro. Não mandou o plano de recuperação fiscal ainda, que inclui a venda da CEMIG, a Copasa, as privatizações, vai jogar para o ano seguinte. Mas está lá na Assembleia, olha, se a gente não antecipar os recebíveis da Codemig, se não vender a Codemig, o governo nosso queria só vender 49% da Codemig no ano passado para pagar o 13º. A Assembleia não votou. Agora o governo está colocando, se vocês não votarem, o funcionário não recebe 13º, nós não vamos conseguir equilibrar os pagamentos. Então está colocando na culpa, na conta da Assembleia, a possibilidade de não conseguir pagar o 13º. Então nós temos um governo estadual alinhado ao Bolsonaro, o governo Bolsonaro que nós já estamos denunciando, aliado às privatizações, a uma proposta econômica que é de precarização, que é retirada de direitos e que é mais empobrecimento no Brasil, empobrecer os mais pobres. Então cada dia a gente acompanha uma notícia desse governo. O que nós estamos falando? O que significa para nós? Porque essa era a grande pergunta lá na Europa. E agora? Como é que vocês estão pensando? O que vai ser? E um pouco do sentimento que eles trouxeram é um pouco do sentimento também que nós temos. Primeiro, eles se preocuparam. E a segurança do Lula? O Lula representa ameaça e perigo para um governo que vai em uma direção de um projeto de país que não é o projeto que nós queremos. O Lula livre é uma ameaça às eleições de 2020, que esse é o grande momento. Nós vamos ver se esse projeto se consolida a partir de um resultado eleitoral em 2020. Então tem uma preocupação com a segurança, tem uma preocupação do que pode significar Lula presente no Brasil, em vários lugares, como ele já começou a fazer, os festivais de cultura Lula livre, Lula presente nas capitais. E essa preocupação tem um sentido real, né? Ele, de fato, é uma ameaça não só ao judiciário que forjou toda a trama para tirá-lo da disputa e para mantê-lo na prisão, mas também o próprio projeto do governo Bolsonaro nesse momento. O que nós estamos querendo dizer? A Lula cabe um papel importante, mas também a nós cabe um papel importante de manter
essa liberdade que nós sabemos que ainda é ameaçada por tramóias e armações que o sistema pode fazer para retirá-los também, né, para retirá-lo também dessa condição que ele está hoje. A Lula cabe o papel de aglutinar forças democráticas, saindo da bolha do PT, mas tentando aglutinar as forças de todos os partidos, na construção de uma grande frente, uma grande plataforma, de um país que possa reverter toda a situação que nós estamos vivendo. A Lula cabe o papel de liderar processos para podermos enfrentar as eleições de 2020, disputando as capitais, disputando as cidades. A Lula cabe o debate de fazer com os outros partidos o debate que não é hora de vaidade, que não é hora de discutir pequenez, projetos menores, é hora de discutir um projeto de nação, quem sabe um projeto de América Latina, acompanhando a Bolívia, acompanhando o Chile, a Venezuela, o Equador e a Argentina. Então nós temos em Lula uma figura importante não só para o Brasil, mas importante para os países vizinhos. E ele sabe disso, porque quando o discurso dele não é um discurso do ódio, não é um discurso do enfrentamento por si só, mas um debate e um conteúdo de projeto de país, de um projeto que possa de fato cuidar do povo mais pobre. A nós cabe o papel da continuidade da mobilização. Não podemos achar que agora vamos dar trégua e não vamos seguir com o projeto de mobilização. E a mobilização, ela inclui discutir na base as eleições para 2020. Isso tem a ver, inclusive, com representação, inclusive a ver com o debate da democracia racial. O partido também tem que avançar no debate da democracia racial. O partido também tem que avançar no debate de outras representatividades. Nós ainda temos partidos hétero, branco, endinheirado, com muita estrutura, com muito esquema, e a gente precisa, de fato, pensar que outras vozes estão ecoando, e a nossa votação na Assembleia e a nossa eleição, não só nossa, mas olhando para outros estados, implica que é hora da gente ser mais diverso. Eu não gosto de falar em nome do pessoal LGBTQI+. Eu prefiro que eles falem por eles. Eu só falo quando eu não tenho outra forma de colocar um deles para falar. Nós precisamos que os protagonistas das lutas assumam esses espaços e falem. Eu sempre digo, eu falo enquanto mulher, enquanto negra, enquanto periferia, e eu falo com legitimidade das coisas que eu vivo. E na Assembleia não tem sido fácil. Por exemplo, vou dar 3 exemplos. Para os parlamentares, existem médicos de plantão na Assembleia. Teve um dia que eu tinha várias audiências para fazer. E eu estava com muita dor de ouvido. Aí o pessoal, vai no médico, aqui na Assembleia tem um posto de atendimento. Eu cheguei no posto de atendimento, demorou me atender. Quando me atendeu, uma enfermeira falou, não, aqui não tem médico para você. Você tem que buscar um médico fora da Assembleia. E assim eu fiz. Saí da Assembleia, fui num atendimento médico fora da Assembleia e voltei. No dia seguinte, eles ficaram sabendo que eu era deputada. E aí, como eles estão acostumados com os homens, com os sempre estão lá, não me atenderam, mesmo sendo deputada. Outro dia eu fui ao dentista, porque precisava de um atendimento mais rápido. A mulher que me atendeu, a dentista, perguntou assim, você é esposa de qual deputado? Eu falei, nenhum, eu sou a deputada. Então a história da identidade, da reafirmação nossa nesses espaços, né? Quando a gente vai fazer, eu fiz uma atividade, eu e um companheiro branco, deputado, a gente foi fazer uma atividade, eu inclusive o convidei para fazer junto comigo. Quando eu fui olhar o protocolo de condução da atividade, só tinha condução para ele. Ou seja, você tem uma estrutura também de assembleia, onde a lógica para organizar não cabe mulheres negras, não cabe mulheres. Então, estão tão acostumados com a estrutura que é só homens, e que toda a condução do trabalho tem que ser para homem. Então, todo dia nós somos testados pela nossa capacidade, todo dia nós somos testados pela nossa resistência, e todo dia a gente é colocado em xeque naquilo que a gente está lá defendendo enquanto direito humano. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que nós temos muita luta para fazer junto com o Lula, junto com outros partidos, junto com outros aliados da sociedade. E a nossa tarefa, pensando em 2020, é de fato estimular candidaturas de mulheres, estimular candidaturas de mulheres negras, estimular candidaturas de grupos LGBTQI+, estimular candidaturas das mais variadas.
essa diversidade, a pluralidade que é o Brasil, a gente precisa também dessa representação. Eu sei que não é uma tarefa fácil, num momento difícil, mas Lula pra gente é uma esperança, simboliza uma força de liderança para processos que nós vamos enfrentar em 2020. Então, o nosso termômetro, se o nosso projeto de país, se o nosso projeto de Estado e sociedade, ele se materializa em 2020, na medida em que esse projeto do bolsonarismo não fortaleça, não cresça, porque essa polarização continua e essa polarização vai continuar nas disputas locais. Por isso, a nossa missão, a nossa tarefa é a coragem, né, da nossa ancestralidade, daqueles que lutaram, daqueles que morreram, daqueles que continuam lutando por acreditar que a nossa luta é toda a nossa luta é de todos nós. Então, cada um com sua habilidade, com a sua parcela de contribuição, onde estiver, nos ajudar na luta, né, de reconstrução de um país e de retomada de um crescimento econômico que inclua os pobres, que inclua aquelas pessoas que mais precisam, porque é nessa política que nós acreditamos, para o bem comum, para todos e todas, mas principalmente para quem precisa do Estado e do recurso público. Um grande abraço, a gente segue no debate nesta noite e muito obrigada a todos e todas. Antes de eu passar para as pessoas que se inscreveram, eu gostaria de agradecer imensamente as duas pela oportunidade que nos deram. Grécia, eu queria dizer para você muito obrigada pelo trabalho que você realiza, pela pessoa que você representa. Muito obrigada pelo trabalho acadêmico que você está desenvolvendo. A gente precisa desse material. Então, muito obrigada pela sua existência. Leninha, eu a conheci num momento de luta, né? Uma audiência pública na Assembleia. E eu queria dizer também muito obrigada por você, mulher negra, mulher periférica, estar ocupando esse espaço de poder. Muito obrigada também pelo trabalho que você está realizando na Assembleia. E aí eu queria dizer para as duas que nós estamos juntas, tá? No seu mandato, que você possa contar conosco, né? Que a gente possa somar. Então a gente tá junto. Aí eu vou aproveitar, eu posso fazer a primeira pergunta? Vou usar a prerrogativa do microfone. Na verdade não é uma pergunta, é uma provocação. Ontem nós estávamos na Assembleia, no lançamento da Frente em Defesa da Educação, das educadoras e dos educadores da democracia. Foi um momento histórico, um momento positivo, um momento único. E teve uma fala do deputado Cleiton que me emocionou muito. Ele contou que estava no Chile e que em dado momento ele e a esposa, conversando em português, um senhor de bengala percebeu que eles eram brasileiros e veio aos gritos. E ele dizia assim: brasileiro, brasileiro, não deixa acontecer no Brasil o que está acontecendo no Chile. Eu sou um senhor de idade que tem que escolher entre me alimentar e comprar um remédio. A minha esposa está na cama, ela não consegue sair, eu não consigo comprar uma bengala nova, eu não consigo sobreviver mais a esse horror. Isso me emocionou muito, né? Ele contando, eu fiquei com os olhos cheios de água e eu imagino se eu tivesse vivenciado essa cena. Nós estamos vivendo um horror latino-americano, mundial, Brasil, Minas, Belo Horizonte. Recentemente vivenciamos uma brutalidade na Câmara Municipal com essa proposta indecorosa da escola sem partido. Fomos violentadas, violentados. E aí vem uma coisa, porque minha filha, ela estava me contando que o tio do namorado falou assim que a culpa do óleo nos mares do Brasil era do Lula, porque era tudo uma armação. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, como é que consegue?
idealizar isso e verbalizar isso, né? E ela falou, mãe, eu não tive paciência, não rendi, enfim. Mas o fato é, estamos aqui, a gente está falando para nós mesmos, né? Isso já vem sido discutido em outros debates, inclusive ontem foi colocado isso também. Como debater para fora? Como construir esse diálogo de combate a essa necropolítica, uma palavra tão difícil, né? Tem pessoas que nem sabem o que significa necro, morte, política de morte, porque eles estão tentando nos matar, é fato. Na periferia, como desenvolver, além da academia, além dos nossos debates políticos, essa construção na periferia? Eu vou passar agora o microfone para o Gatti e ele vai chamar as pessoas inscritas. Muito obrigada novamente. Gente, boa noite. Primeiro falar que quando eu convidei a Grécia, ela falou que era uma grande fã do Terça Esquerda e ficou super emocionada de ter sido convidada para participar, então foi muito bom saber disso, né, do nosso movimento que está chegando em tantos lugares. As pessoas gostam de vir aqui, né, e participar com a gente e tal. Então, algumas pessoas se inscreveram, eu vou deixar mais um pouquinho ainda para quem conseguir. Tem mais algumas, tem muita gente tímida ainda, que pode, dentro das perguntas, conseguir dar de ideia e falar. Primeiro vai ser o Getúlio, depois o Arcângelo. Boa noite, camaradas e companheiros. Grécia, Heleninha, tudo bem? Eu me chamo Getúlio, sou o presidente do PCdoB de Ribeirão das Neves, sou pré-candidato a prefeito lá em Ribeirão e vim da militância. Eu sou médico, hoje eu sou diretor de Santa Isabel, uma ex-colônia de Hanseníase, e milito no MOHAN, Movimento de Integração das Pessoas Acometidas pela Hanseníase. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria o comentário de vocês. Eu lido com preconceito há muitos anos, né? Você escolher trabalhar com Hanseníase, né, que é uma doença secular, cheia de preconceito e cheia de tudo, e nós vivemos dentro de um movimento onde a gente não consegue a união. Mesmo sendo todas as pessoas que sofreram com preconceito, com isolamento social, perderam seus filhos, a gente não consegue união. E hoje, mesmo em plena ditadura, as esquerdas, os sindicatos, os partidos, as pessoas não conseguem união, mesmo com o crescimento do opressor e a força do opressor. Onde nós estamos errando? Arcângelo. Agora, depois do Arcângelo, a gente volta para a mesa, porque aí também elas ficam com muita coisa para falar, e depois a gente fala as outras pessoas que se inscreveram também. Pergunta de lá, por favor. De lá que você aparece também na live. Você aparecer. Tá bom. Com a pergunta aí do Getúlio, né, eu já poderia ficar satisfeito, tá? Acho que as convidadas, a Grécia e a Heleninha, conseguir responder isso. Já ganhei meia-noite aí, viu, Getúlio? Eu consegui responder porque eu acho que de fato é o ponto de partida, né? Inclusive a Marcele tocou aqui nessa questão da gente estar falando para a gente. Eu acho que é importante a gente, se a gente conseguir falar para a gente, também acho que também já vai ser um grande ganho, né? Porque, né, o próprio tema, né, que essas duas trazem, acho que é muito importante. Seu depoimento, eu acho que da questão lá da Assembleia, né, eu acho que é muito forte, um depoimento simples, mas caracteriza bem que a gente sente na pele, que você sente na pele, né? Eu acho que então, trazer os assuntos gerais para a gente estar discutindo no campo da esquerda também, eu acho que é uma oportunidade boa. Acho que
é uma saída também, sabe? Porque a gente se fortalece. Eu queria aproveitar também de tentar contribuir nessa questão sobre a privatização da CEMIG. Porque mesmo no governo do PSDB, que coincidiu com o governo do PT a nível nacional, a gente conseguiu fazer o Luz para Todos. E o Luz para Todos, ele atende principalmente a população pobre, e aí principalmente a população negra. Então mesmo tendo o Aécio e o Anastasia, o Lula e a Dilma em campos opostos, a gente conseguiu implantar o Luz para Todos. O Luz para Todos é um investimento do Estado muito forte, né, que acionista da CEMIG não quer, porque diminui o lucro, né? É um investimento pesado, mas que diminui o lucro. Mas mesmo assim foi possível. E se vocês imaginar o que a gente está vivendo com o Zema e com o Bolsonaro, né? O que significa a CEMIG? É para o mercado ou é para a população mais pobre? E resumidamente, nós estamos com um problema, deputada, que eu acho difícil o sindicato sozinho enfrentar, sabe? Se não tiver Assembleia Legislativa. Nós não estamos enfrentando um Zé Mané. O Zema não é um Zé Mané como a gente vive dizendo. Para mim, o Zema é muito poderoso, né? Deve ter um patrimônio aí de 600 milhões de reais. No TRE, ele declarou 70, mas vendeu os postos dele por mais de 500 milhões, né? Então, é um cara poderoso, tem cidadania italiana, apesar de ter sido caçado 2 vezes, mas tem cidadania italiana. Trouxe o pessoal da Fiat para administrar a CEMIG, também italiano, né? Tem defendido a Enel, que é a empresa de energia de Goiás, e falando mal da CEMIG. A Enel também é italiana, né? Tem ligações do Medioli com o governo, parece que até a esposa do Medioli ia ser a vice do Zema. Então, quero dizer o seguinte, para todo mundo que está aqui, não estamos enfrentando o Zé Mané, aquilo ali está enfrentando um poder econômico de poder e com outros adjetivos que eu não quero falar aqui, né, que envolve uma união de interesses assim, sem tamanho, sabe? Então a gente precisa muito da Assembleia Legislativa e agradecer também o espaço aqui, da oportunidade também da gente dividir também esse sofrimento que a gente está passando, mas que a gente acha que a ameaça é muito maior. Não é uma ameaça em relação aos empregados, mas porque a CEMIG não é dos empregados, né? A CEMIG é da sociedade, não é do Zema e nem é dos acionistas, né? Então é isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Vou fazer um comentário rápido sobre essa questão de falar para nós mesmos. É um desafio, é uma questão. Muitas vezes falamos para nós mesmos, mas, como a Arcanjo falou, quando a gente também, se a gente fala para nós mesmos, a gente está fortalecendo uma resistência, né? Estamos fortalecendo nossos argumentos, estamos fortalecendo nossa resistência. Tem que sair dessa bolha e para que a gente saia dessa bolha, espaços têm que ser abertos espaços têm que ser abertos para que a gente fale para além de nós, né? Por exemplo, mulheres negras falando sobre outros assuntos que não um tema único, né? Homens negros também que não falem somente sobre a temática racial. É claro que esse assunto, ele perpassa a nossa vida, mas a gente não se restringe a essa temática, né? Essa temática, ela intersecciona todas as nossas áreas, né? Todas as áreas da vida e da nossa vida em sociedade. Então a gente tem devem ter mais espaços abertos e a gente tem que tentar também alcançar os espaços de poder, né? Quando o Getúlio pergunta onde a gente está errando, a Leninha ela vai
pode falar com mais propriedade, mas eu acho que o erro ele também existe no fato dos financiamentos de campanha e menos financiamento para as mulheres e os mesmos candidatos que já estão no partido há muito tempo, aqueles mesmos candidatos, erra nesse assunto de não se unir e também de repetir os mesmos erros que muitas vezes a direita repete. Então a gente tem que pensar nessa questão, né, de ter mais mulheres na política, de ter uma representatividade racial maior e eu acho que uma questão, é um problema, mas que tem solução, não fácil, mas é uma solução que a gente também tem que correr atrás dela. Bom, eu queria primeiro, Getúlio, eu estou assim, parabenizar a coragem, a disputa, é isso mesmo, nós temos que ir para a disputa e fazer um processo de construção mais cedo possível, né? Com as novas mudanças na regra eleitoral, mais cedo possível para construir grupos, fazer o trabalho e a discussão. Eu creio que uma das coisas que foi comentada, assim, a gente vem discutindo isso pelo caminho, como a gente fura a nossa bolha, como a gente sai de nós mesmos, que é importante também nós mesmos, a gente precisa sair disso. Uma das coisas que a gente estava discutindo é que nós deixamos alguns espaços vazios, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, as SEBs, o próprio sindicato que fazia muita formação, a gente deixou alguns espaços vazios que foram sendo ocupados, por exemplo, por igrejas neopentecostais, onde o conservadorismo, né, a ultradireita, está nessas, e essa disputa, quer dizer, em cada esquina você vê igrejas com discurso, né, homofóbico, anti-LGBTQI, isso é pecado, né, nós da esquerda somos representação do demônio, vamos dizer assim. E outra coisa, nós estávamos falando na discussão que o povo da ultradireita está em disputa ferrenha conosco. Olha as eleições dos conselhos tutelares. Eu não vi um lugar, notícia de um lugar que foi tranquilo, que a disputa não foi um processo de mapeamento e identificação de conselheiros ligados à esquerda. Eles estão em todos os lugares, vão disputar tudo conosco. Movimento estudantil nas universidades, sindicatos, eles estão naquela onda de se organizar para disputar todos os campos que nós havíamos conquistado. Então, não vai ser fácil, não é fácil. E o que eu acho que é mais grave, né, eu estou falando isso, onde nós estamos errando, é porque eu falei a questão da vaidade. A gente ainda carrega algumas lideranças uma vaidade muito grande. Uma vaidade e um apego por cargo, por espaço. Enquanto a gente não se sentir livre de que a gente tem que desapegar disso para criar outras narrativas, trazer outras pessoas. Nós falamos que a gente tem deputado que brotou de redes sociais. Deputado que teve 120 mil votos, não tem base. Não sabe onde está o voto, mas brotou das redes sociais. Nós também estamos errando na comunicação. Né? Qual a comunicação que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos usando Facebook, Instagram, YouTube, Twitter? Né? Então, assim, é algo que a comunicação, que sempre foi uma ferramenta que a gente sempre utilizou para mobilizar e informar, nós estamos muito desatualizados, porque a gente está muito envelhecido mesmo. A juventude sumiu. E essa juventude é que hoje, eu estava olhando, na Europa tem um movimento, né, alguns já acompanharam, que chama Friday on Future, Sexta-feira para o Futuro. Que a juventude marca toda sexta-feira um ponto para discutir um assunto, para cobrar do prefeito, do vereador, sobre a água, sobre o lixo, sobre o meio ambiente. Então, o povo está construindo outros movimentos. Eu estou falando que não está tudo de ruim, que a gente, por exemplo, tem o Levante Popular da Juventude, tem umas iniciativas, mas eles também estão na mesma linha construindo alternativas para convencer a sociedade de que eles têm o melhor projeto do que nós, né? E o povo fala assim, mas e Lula, e o PT, não vai fazer autocrítica? Então, assim, ó, F para eles. Ou estão fazendo autocrítica? Não, nós temos que discutir nossos méritos. O programa Luz para Todos é um mérito. O programa de acesso à universidade é mérito. Minha Casa Minha Vida é mérito. O PAA, o PNAE. Se nós formos listar a quantidade de programas que é mérito do nosso governo e que trouxe resultados, é muito grande. Então, nós estamos falando que a gente já não aguenta mais falar assim, agora vai fazer autocrítica? Não, foda-se a autocrítica, né? Vai fazer para lá, eles têm que fazer.
Nós não temos que ficar presos nisso, nós temos que evidenciar esses nossos programas. A luta, Arcângelo, com a privatização, a gente sempre falou, a CEMIG não é de governo, a CEMIG não é do Estado, é dos mineiros. Meu avô, meu pai, todo mundo e todos que estamos aqui ajudando a construir essa empresa, ela é nossa. O clima que eu sinto lá é que mesmo a luta do sindicato é importante, há muitos parlamentares juntos, com certeza, inclusive parlamentares que a gente achava que o clima que a gente sente que há mais ambiente, por exemplo, para privatizar a Copasa do que a CEMIG. Então teve deputados que visitou a privatização lá em Goiás, que viu que está dando errado, que tem CPI da privatização lá. Tem deputados falando que de fato a CEMIG é uma empresa superavitária, ela não dá prejuízo, ela dá lucro para o Estado. Então não tem sentido vender a CEMIG para pagar a folha de pagamento de alguns meses. Isso não é a solução para a crise. Então eu sinto que a pauta de privatização da CEMIG não ganha muita força, a não ser que o governo, que não é burro, que não é um Zé Mané, que o governo bote dinheiro pesado aí, como o Bolsonaro fez com a reforma da Previdência, comprando deputado. Mas nós estamos de olho e a gente, de fato, vai denunciar tudo isso que pode estar acontecendo lá na Assembleia. Enfim, essa pauta ganha força somente a partir do mês de março, nós acreditamos, né? Que o governo deve trazer o projeto completo, inclusive nas privatizações. Então, até lá, nós temos que construir essa narrativa, fazer comunicação. A CEMIG é nossa, não é desse governo, vai vender um patrimônio nosso, fazer analogias. Quando você está com dívida na sua casa, como é que você faz? Você vai pegar a sua terra e vender para pagar uma dívida pequena, que você pode recuperar essa dívida plantando mais, ampliando sua roça. Então, é numa linguagem popular que nós temos que fazer com que o povo entenda que a CEMIG é dos mineiros, e não é de nenhum governo. O Zema também, né, ele quer mudar a Constituição, porque a história do plebiscito que está previsto, ele não quer que aconteça, né, e a gente quer fazer a discussão de não mudar, e se ele romper com o projeto, que seja numa consulta. E é essa disputa que nós temos que fazer com os mineiros, caso haja plebiscito. Como fazer os comitês para a população de que a CEMIG é nossa, que ela dá lucro e que não deve ser vendida. Então, a gente pode abrir o ano, né, com muita luta ainda para se fazer, dependendo do que o governo vai apresentar. É isso, obrigada. Então, gente, vamos agora para o último bloco. Tem mais 3 pessoas inscritas. A gente abre e depois a mesa faz, junto com a resposta, já faz uma falazinha de finalização, se tiverem preparado alguma coisa, né? Primeiro vai ser o Breno, depois a Meire. A Meire já se prepara também. Bom, boa noite a todo mundo. Eu queria só registrar, eu fico ali monitorando a nossa transmissão ao vivo e coloquei um pouquinho no Instagram também. Além de estar com um bar cheio de pessoas numa terça-feira à noite, a gente já alcançou, através do Facebook, por exemplo, cerca de 400 pessoas na nossa transmissão ao vivo. E esse vídeo vai ficar lá no Facebook e depois ele vai ser colocado, eu coloco normalmente no dia seguinte, então amanhã eu já devo colocar no YouTube para outras pessoas também terem acesso. Então é um conteúdo que a gente, né, vai dando o nosso grãozinho de areia para a gente ajudar na organização e na organização da resistência. Bom, eu queria fazer uma pergunta seguinte, eu queria trazer um pouco sobre essas manifestações, o que está acontecendo na América Latina como um todo. Deixar de falar disso. Eu tenho formação jurídica, sou advogado, eu gosto de estudar um pouquinho de economia também, e aí eu vejo o seguinte: a gente tem legislações que garantem, ou que pelo menos pretendem garantir, né, alegam que as pessoas, o cidadão tem garantido a educação, saúde, com mais ou menos abrangência. Essas legislações, tanto no Brasil, quanto no Chile, quanto
na Bolívia, elas tentam colocar garantia de direitos para as pessoas. Mas o pessoal fica todo questionando e como que isso vai efetivamente ser concretizado, né? A gente tem um discurso de pobreza muito enraizado, sendo que hoje em dia eu acho que isso não se justifica mais. A gente analisando o acúmulo de produção de riqueza já feito até hoje, a gente vê que na verdade se produziu muita riqueza, que com certeza é riqueza suficiente para a população mundial ter uma condição de vida razoável, mas ao mesmo tempo muita concentração de renda. No Brasil, seis brasileiros, os 6 brasileiros mais ricos, eles têm mais dinheiro do que a metade mais pobre do país. Então, 6 tem mais dinheiro do que 106 milhões, 105, 106 milhões. Isso é assustador, isso deveria pelo menos assustar qualquer pessoa que ouvisse isso. Isso não tem cabimento. E essa lógica, ela se replica para o mundo também. Se pegar os maiores bilionários do mundo e pegar a riqueza dos 50% mais pobres, eles não chegam nem perto. E essa quantidade de bilionários que concentram essa riqueza toda é muito pequena, são pouquíssimos, dá para contar. E a gente vive uma situação seguinte, que tem um sentimento assim de querer ter alguma coisa, mas não se consegue por causa dessa concentração. Não é mais por ausência de riqueza, é pela concentração. Eu acho que isso que a gente está precisando explorar mais. Eu acho que as manifestações, o que está acontecendo na América Latina atualmente tem muito a ver com isso. O Chile é um grande exemplo. Todo mundo fala que a economia do Chile era muito boa, que estava sempre em crescimento, mas crescimento para quem? Eu vi uma estatística de que o presidente do Chile, ele sozinho tem 1% da riqueza do país. Então, uma pessoa tem 1% da riqueza do país. A gente tem essa questão da desigualdade, que eu acho que é o nosso principal problema hoje, e acho que a gente precisa explorar mais isso. Então eu queria colocar essa provocação sobre como que vocês acham que a gente pode trabalhar melhor essa questão, para as pessoas se conscientizarem que elas têm sim pelo que lutar, que é possível sim a gente ter educação, saúde de qualidade, ter segurança. Que vocês avaliam como que a gente pode se organizar para avançar nesse sentido. Obrigado. Gente, agora a Meire e depois o Jairo também se prepara. Boa noite, gente. É muito bom estar numa terça-feira discutindo esse assunto tão relevante. E eu quero trazer uma questão aqui que eu acho que é de extrema importância, que a gente deixou na nossa luta sindical, na nossa luta estudantil, que é a análise de conjuntura. Antigamente, nós começava uma assembleia dos professores, né? Milton, Rômulo, Soledade, sem fazer análise de conjuntura, sem ter uma pauta nacional, uma pauta geral, que não dissesse só dos nossos interesses, mas que dissesse a toda a população brasileira. E outra coisa muito importante que a Grécia trouxe, que é o resgate da história. Não é à toa que a história tem sido tão combatida, né? Quem conhece a luta dos negros, a luta que vem desde a chegada aqui, né? Desde a vinda, desde o Cabo da Boa Esperança, não se atenta, não fica quieto, né? Diante de tanto desmando colocado. Então, percorrer cada uma dessas falsas leis, né, de dar saídas, né, é a gente conhecer e saber, não, havia resistência aqui, isso foi por isso, né, tem motivo. Então é muito interessante. Aí eu quero colocar uma questão, trouxe aqui o Samba da Mangueira do ano passado, para encerrar minha fala, falando assim, nós temos muita gente fazendo as discussões, cada um no seu lugar, né, cada qual na sua parte, cada um no seu lugar, e a gente não está conseguindo aglutinar, talvez é conseguir olhar mesmo. Mesmo quando a gente está falando só para a gente não consegue se escutar,
né? Então, às vezes, quando um dos nossos está falando, a gente não consegue ouvi-lo porque é de todo dia. Tem que vir algo diferente, né? Então, é dia da gente voltar nosso olhar para cada um, no seu pequeno, no seu lugar, que está fazendo a sua luta. Então, vou encerrar minha fala aqui com esse samba da Mangueira, que diz tanto de nós. Olha que coisa mais interessante pensar assim, naquele sambódromo, o maior espetáculo da terra, e quando a Mangueira chega, todo mundo se levanta, né, independente da escola que é, como que a gente não consegue aglutinar com aquela comunidade, né, que está ali discutindo as nossas coisas. Então, olha aqui, para quem não ouviu do ano passado, para a nossa memória, para trazer esperança, que há jeito, há de haver, né? Nós não nos cansamos ainda, né? Então, há de haver saída, haverá saída, quando a gente está aqui junto, discutindo, buscando esse lugar. Então, olha aqui, história para minar gente grande. Mangueira, tira a poeira dos porões, ou abre alas para os teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis jamelões, são verde-rosa as multidões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Eles estão arrancando páginas dos livros aí, né? Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara e a tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. Tira os porões, né? Tira a poeira dos porões, abre alas para os seus heróis de barracões. É na luta que a gente se encontra, é do pequeno que vem a mudança. E nós estamos aqui para resistir, para provar isso. Gente, agora é o Jairo e para finalizar o Rômulo, aí volta para a mesa. Leminha, falar que foi da Meira agora acabou, não falar o quê? Depois disso, falar Mangueira, Gilmar, minha escola. Acabou. Leminha, Grécia, uma honra ter vocês aqui. Eu moro aqui na região, moro pertinho. Muito bom ter vocês aqui. A gente fica às vezes com o chicotinho, né? Como é que fura a bolha e tal. O terço esquerdo é furar a bolha. O terço esquerdo não é furar, é arrebentar a bolha, né? Abrir ela, arrebentar e sair e fazer uma coisa diferente. Como o Sexta Valente é, como o Ribeirão da Resistência é, como outros movimentos podem ser, né? Para a gente poder estar furando essa bolha. Eu queria trazer uma provocação, né, em Grécia. Como é que a gente consegue, olha só, do jeito que está o movimento, do jeito que as coisas estão acontecendo, a Leninha está lá na Assembleia e sabe disso, vejo o sofrimento de vocês lá, Leninha, você, Marília, Bia, André, eu sei que vocês estão passando ali, que é um local feito para homens, e agora são homens mais agressivos, né? E vem para cima de vocês lá o tempo todo. A Grécia trouxe um debate histórico, Grécia, muito legal que você trouxe aqui pra gente, ainda bem que o pessoal filmou, para a gente poder também estar estudando o que você trouxe aqui pra gente. Mas a gente precisa avaliar um pouquinho como é que a gente vai discutir isso nos territórios. Eu acho que foi o que a gente perdeu muito nesse... A esquerda perdeu muito disso. A gente fala de unidade de esquerda, como é que a esquerda vai se... Mas como é que a esquerda vai atuar nos territórios? Quando a gente fala de territórios, está o nosso povo negro nos territórios. Se a gente vier aqui para Venda Nova, a maioria do nosso povo é negro. Se a gente, negro e negras, né? Se a gente for fazer um debate com quem está desempregado, do que fazer com quem está desempregado, né, Nelinha? Qual que é a política de Estado para isso? Qual que é a política de governo para isso? O que nós podemos ajudar enquanto esquerda? A maioria dos empregados e empregadas são negros e negras. Então está todo inserido na gente esse debate. Eu queria ver de vocês isso, como é que a gente faz isso? Como é que a gente atua nos territórios? Como é que a gente conversa nos territórios? Porque tem uma coisa interessante, quando você vai para os territórios e conversa, e aqui o Terça Esquerda fez isso, a gente foi, né, a gente se colocou em alguns locais aqui do território. Eu tive no território da Pedreira com algumas pessoas conversando lá, e teve uma coisa que me marcou muito, que as pessoas falaram o seguinte, ouviram a gente,
concordaram com o que nós estávamos falando. Só que quando acabou o debate, professor, eles falaram o seguinte, que eu gostei demais do que vocês falaram, mas não entendi nada que vocês falaram. Não entendi nada do que vocês falaram. Vocês não estão falando a nossa língua. Vocês estão num dialeto que a gente não entende. E a gente precisa voltar para a base, precisa ouvir as pessoas, precisa dialogar mais com elas, para ver de que forma elas vão mudar a realidade do nosso povo. Nós somos um país muito rico, e o nosso povo está passando fome. Um país muito rico, o nosso povo está sem emprego. Um país muito rico, que está matando a nossa juventude negra. E aí, como é que a gente consegue fazer esse resgate de voltar, Leninha? Você deu um resgate aqui, né, da CUT lá, Montes Claros, do PT, né? Quando a gente fundou o PT, quando a gente fundou a CUT, o que a gente pensava na época, né? A gente fazia um trabalho de base, vinha da base para poder depois fazer o partido. Isso é isso mesmo, né? Além da toda a rede social que foi colocada aqui, do debate de rede social, que é importante. Mas como é que fica o olho no olho? Porque em Minas Gerais, Leninha, você é de Montes Claros, e lá tem um mercado, que eu adoro aquele mercado lá em Montes Claros, né? Nós mineiros temos um problema sério, a gente gosta de conversar e olhar olho no olho. A gente não é muito de... A gente gosta de rede social, vai, participa e tal, mas se não tiver a conversa e o olho no olho, a gente fica meio desconfiado. O mineiro é um bicho desconfiado. Gente, os mineiros e as mineiras. Como é que a gente consegue fazer esse processo em todo o estado de Minas Gerais, da gente resgatar essa discussão de base, para entender que as pessoas estão também vivendo no concreto na vida delas, que elas estão precisando mudar no concreto na vida delas, qual é a necessidade delas no concreto, com mais a conjuntura que a gente traz a nível nacional e internacional, para conseguir, né, Breno, que isso insira na vida das pessoas e elas entendam o que nós estamos conversando. E que a gente consiga com elas construir a mudança necessária no nosso país. Então, assim, é uma aflição que eu estou muito grande nesse sentido. Estou lá na CUT, estou no sindicato, e a gente dialoga com as categorias, vai nas portarias, conversa. Mas olha só, se eu trouxer o debate aqui para Venda Nova, com quem está desempregado, sobre CEMIG sendo privatizada, ele não quer conversar disso. Ele quer conversar de como é que eu vou colocar comida em casa, como é que eu vou arrumar emprego. É isso que ele quer conversar. Né? Então, assim, da juventude está sendo morta na periferia, da juventude negra nossa está sendo assassinada na periferia. Não adianta trazer uma discussão sobre educação, porque ele quer conversar como é que ele consegue sobreviver primeiro, para depois ele se inserir na escola, para depois ele estar entendendo a realidade dele. Então, como é que a gente consegue, na construção desse processo, e eu tenho certeza que o Terça Esquerda, o Sexta Valente, que tudo que a gente está fazendo, o que a Leninha hoje, o Grécia, o seu trabalho, eu vou acompanhar você. Então, o que a Leninha está fazendo, o que Bia está fazendo, o que Maria está fazendo, o que a André está fazendo, né, que as mulheres estão lá, mudar a nossa realidade. E eu acho que falta muito do partido, falta muito do sindicato e falta muito da central de inserir esse projeto de mudar a realidade do nosso povo. Como é que a gente consegue mudar por dentro esses mecanismos de luta para a gente conseguir mudar a realidade do nosso povo. Muito obrigado por vocês dois terem vindo aqui. Tive uma aula hoje, né, Marcelo? De novo, uma aula. Para mim está pertinho, vem a pé para cá. Está tranquilo, volta a pé, pode beber à vontade. Mas muito obrigado por vocês dois terem vindo aqui. E nós estamos furando a bolha. Nós estamos arrebentando a bolha quando vocês vêm aqui. Obrigado, Leninha. Obrigado, Grécia. Boa noite. Eu não vi com a intenção de falar não, mas duas falas aqui me provocaram. Uma da questão de falar pra gente e ou de ter saída, pessoal, sempre tem saída. Às vezes não tem, mas quando não tem, dá para criar, né? E eu me lembrei de um exemplo, algo que eu li há pouco tempo, do exemplo de mulheres na luta na Islândia, e que eu acho que dá para a gente pensar a respeito. Na Islândia, as mulheres se organizaram na década de 60 para conquistar direitos sociais, como aqui, né? Como no resto do mundo, aliás. E elas tinham muita dificuldade de organizar uma greve de mulheres. Aí resolveram o problema com uma criatividade muito grande. Em vez de fazer greve, resolveram decretar um dia de folga para as mulheres.
e unificaram o país com isso. E elas não pararam só nas fábricas, não, pararam em casa. Lavar roupa, de passar roupa, enfim, todas as atividades atribuídas às mulheres, né, foram paralisadas no dia. E de lá para cá elas conquistaram avançaram muito nos direitos. Inclusive conquistaram o direito a voto que não tinham, né? E hoje, ainda hoje, esse movimento é um marco lá na Islândia. A cada avanço que elas conquistam nos direitos sociais, elas diminuem um minuto no dia de folga. O dia de folga existe até hoje, mas se torna menor a cada ano. A cada conquista. Hoje, foi na década de 60, né? 4, 5 décadas depois, elas conseguiram diminuir 3 minutos no dia de folga. Eu estou falando isso, não para trazer isso como exemplo do Brasil e aplicar, mas é para a gente pensar o seguinte: quando a gente fala para a gente, é importante saber que saída tem e que precisa ser criativo. E como o colega falou ali, não basta ter uma boa ideia, a boa ideia tem que chegar nas pessoas, a comunicação é importante, mas o tema também é fundamental. E eu acho que esse tipo de conversa aqui, esse tipo de espaço, propicia isso, socializar não só as angústias, como as possíveis saídas, né? Eu não tenho uma saída para o nosso problema, não, mas é preciso a gente pensar também no tamanho do problema. Eu discordo que o problema do Brasil hoje seja um problema causado pelas elites brasileiras, é muito maior do que isso. As denúncias do Intercept, do Wikileaks, né, demonstram que o interesse é do grande capital internacional. A concentração de renda aqui no Brasil é absurda, mas não é diferente no resto do mundo, né? Só existe primeiro mundo porque o terceiro mundo sustenta. Mas é preciso ter criatividade, é preciso que a esquerda entenda que é necessário unir em torno de bandeiras, não em torno de partidos, mas em torno de bandeiras comuns da esquerda, e com alguma criatividade. E as mulheres deram um exemplo bem contundente na Islândia. E acho que aqui no Brasil, né? Mas é preciso que unifiquemos todas as bandeiras, as femininas, LGBT, negros e desempregados. Talvez seja um tema, o colega falou do desemprego, talvez seja esse o mote, né, para que a gente faça a propaganda da necessidade do movimento. Mas é preciso uma dose de criatividade, é preciso, entre aspas, o dia de folga nosso. Bem, gente, eu também queria ter respostas para todas as perguntas que foram feitas e os comentários que foram feitos, mas infelizmente não tenho. Mas o que eu penso que a gente deve ter em vista é algo que eu ouvi na palestra do Nego Bispo, que é um líder quilombola muito respeitado e que ele também rompeu as barreiras daquela produção acadêmica que é eurocêntrica, branca, etc., trazendo conhecimento um conhecimento ancestral mesmo, e um conhecimento que ele aplica no território dele. Muitas vezes a política pública não chega onde ela deve chegar, né? A política pública de educação muitas vezes não chega onde ela deve chegar, a política pública de habitação não chega onde ela deve chegar, e aí a gente vem acumulando esses problemas e essas questões sociais que a gente tanto luta contra. Mas uma coisa que ele falou, se a política pública não chega, então a gente tem que fazer, e a gente tem que construir uma política própria. E pensar nisso é meio que criar outras alternativas. Então, se a gente gosta de olho no olho, a gente tem que tentar criar uma política própria mesmo de olho no olho. Para chegar nos territórios, não é fácil, né? Para falar com a juventude, não é fácil. A gente tem que aprender a falar com a juventude. Então, vamos criar uma política própria para entender a juventude e conseguir conversar com ela. Tem um exemplo, né, de um curso que eu participei, que muito me orgulho de ter participado e agora está contribuindo, é o da Afirmações na Pós, que é um curso de formação
para que pessoas negras entrem na pós-graduação de instituições públicas, né? Mas especificamente a UFMG. E eu fiz parte desse grupo, e desse grupo, e eles não ensinavam, eles ensinavam um projeto, que às vezes a gente não aprende isso na faculdade, fazer projeto, essas coisas, principalmente o povo preto que tem uma luta maior e demora mais para acessar esse espaço. E então é um curso de formação e um curso de formação tanto cidadã quanto formação para a criação de projeto e entrar na universidade. Para quê? Para que a gente mude mesmo o foco de uma construção acadêmica, de saberes, que não é só aquele que a gente tinha antes, que não é só aquele que a gente aprendeu, né? Que é europeizado, vamos dizer assim. A gente quer outro, a gente quer então esse olho no olho, então vamos fazer uma política própria. Nos cursos de formação para cursinho, esses cursos populares, a gente pode também tentar criar uma política própria, de levar uma formação cidadã, além das matérias que a gente tem que estudar para o Enem, né? E aí talvez a gente consegue vencer um pouco essa questão absurda da escola sem partido, por exemplo, né? A gente quer formar uma juventude crítica, a gente não quer formar uma juventude apática. Então eu acho que é isso, se a política pública não chega, vamos tentar então fazer uma política própria. E é essa política própria que eu acho que não é que ela não começou, ela já começou. Ela existe, ela está sendo feita nos grupos, ela é feita aqui, ela é feita no movimento. E o que a gente aprende no movimento, isso também emancipa. E o caminho é esse, né? Eu acho que, aliás, um dos caminhos, né? Porque são muitos problemas, então a gente tem muitas frentes para atuar. E não adianta a gente excluir essas frentes, a gente tem que atuar em várias frentes, tipo, seja na academia, seja no espaço de poder, seja na assembleia, seja na educação de base. A gente tem que atuar em várias frentes pensando nisso. E para encerrar, eu queria só parafrasear, né, o que Conceição Evaristo já falou, que se eles estão querendo nos matar, a gente está combinando de não morrer. Então é isso, se querem nos matar, a gente combina de não morrer e a resistência ela continua. Não é algo novo pra gente e continuamos aí, na resistência, para que a gente mude a nossa realidade, que do jeito que tá, não tá bom. Né? A gente sabe que não tá bom e a gente precisa mudar. É isso, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Muito bom, né, a fala de Grécia, assim, acho que ajuda a complementar o que a gente também vem enfrentando. Breno traz uma coisa que pra gente tem a ver com, quer dizer, a concentração gera a desigualdade, que é uma questão histórica no Brasil. Um país que não tributa grande fortuna. Um Estado que libera a mineração da Samarco depois de 4 anos do crime em Mariana, onde tem famílias ainda que receberam indenização. Então nós temos vários exemplos de como o processo de luta que a gente faz, ele é lógico que tem todos os interesses do capital internacional, dos grandes empreendedores, dos grandes empreendimentos aqui no Brasil. Então é uma luta gigante. É uma luta gigante. Agora, de fato, nós temos que ter essa criatividade, a inteligência para pensar quais são as possibilidades que nós devemos construir juntos. Porque é no território que a vida acontece. É lá que as pessoas estão enfrentando as dificuldades de um SUS desmontado, de uma escola sucateada, desmontada. Então é no território, é lá onde as pessoas vivem e elas enfrentam seus desafios. Estava vendo outro dia uma estudiosa sobre metrópole, ela falando, lá em São Paulo, uma doméstica tem que pegar 4 conduções para ir para o trabalho e voltar. A cada mês o aumento do transporte chega e ninguém fala nada. E todo mundo está discutindo a reforma da Previdência. Às vezes nem Previdência ela está contribuindo, mas ela está gastando o salário com o transporte. Quer dizer, o que afeta a vida dela é que parte do salário mínimo dela está sendo consumido pelo alto valor do metrô, do trem, do ônibus. E ninguém está discutindo isso em São Paulo. Está discutindo reforma da Previdência, resistência. Então, é essa que acho que para mim é a chave
que a gente tem que pensar. Lá no território a vida acontece, é lá que as pessoas vivem o problema e nós devemos estar lá. Porque o problema é que a gente também está muito ausente das lutas territoriais. E é lógico que nós estamos falando nós de uma grande parte da população que se acomoda, né? Acomoda não no sentido de, não vou fazer nada. Mas olha o contexto. As pessoas desempregadas. O processo, o fenômeno da uberização, do iFood, do ByteFood. Olha a relação que tem. A pessoa não tem patrão, a pessoa não tem segurança no trabalho, se a pessoa tem um acidente, ela não tem como ter salário. Então, um processo de precarização profunda nos últimos tempos. E esse tipo de gente não quer discutir privatização do CEMIG, não quer discutir sobre projeto de economia em Minas que não seja baseado na mineração, eles querem ter emprego. Então, a nossa luta, por exemplo, contra o projeto de mineração, ele não tem tanta força porque o povo quer um emprego e fala, não, a mineração vai trazer o desenvolvimento, eu vou ter um emprego aqui, de volta. Então, assim, a gente tem enfrentamentos muito difíceis para fazer. Eu acho que é essa questão da criatividade, de pensar outras formas de mobilizar pessoas, conquistar, vamos falar, o Patrus fala isso, corações e mentes, né? As pessoas precisam ser conquistadas. Mas eu creio muito, né? No meio ele fala um negócio da análise de conjuntura, que a gente fez muito. E hoje em dia precisava fazer mais ainda, porque o governo cada dia, de manhã tem uma coisa nova, à tarde tem outra, no outro dia. Então, se eu escrevo um texto sobre conjuntura hoje, semana que vem ele pode estar completamente diferente do que eu escrevi, porque é uma conjuntura que está muito dinâmica, muito difícil, inclusive, de acompanhar. E é lógico que eles estão muito unidos, né, em torno do projeto de país que eles têm, de Estado. Então, primeiro, nós estamos num momento muito reativo, reagir nas coisas para tentar resistir e tentar não perder tanto nessas mudanças que eles estão fazendo. Agora, nosso desafio é, olha gente, como é que aglutina? Eu estou falando que, por exemplo, amanhã, dia 20, o movimento negro, por exemplo, da minha cidade, não conseguiu uma unidade para fazer um ato só. Os negros, segundo a gente fala, nós íamos brigar desde a África, a gente já veio com confusão desde lá. E aqui a gente não consegue aglutinar para um ato unificado. Da mesma forma que a gente fala, olha, a parada gay reúne milhares de pessoas, não só os LGBTQI+, mas os adeptos, apoiadores. Por que a gente não consegue trazer todo mundo que está na parada gay, por exemplo, para um debate sobre a nossa vida, sobre os projetos que ameaçam a vida dos LGBTQI+. Então, nós temos de virar a chave para compreender isso. Será que o movimento que a gente fala de esquerda, ele é leve, ele consegue abrigar as pautas da LGBTQI+, a questão do racismo, das mulheres negras, do povo negro? Então nós temos um problema de uma estrutura também que não permite essa leveza para fazer o debate desses grupos sociais que conseguem se articular. Aí eu falo dos negros, dos não negros, né? Que é importante também a gente também fazer o debate com os não negros, para falar da nossa realidade, mas também para trazê-los junto conosco. Isso é fundamental também. Não criar guetos em torno do debate sobre o negro, somente com os negros. É importante a gente ter estratégia para discutir com os não negros e falar da política. Precisamos de muitos aliados. E, de fato, nós estamos em luta de classes. Agora é muito evidente que o projeto de país revela que, mais do que nunca, a luta de classe está posta. São nós os de baixo lutando contra os de cima. E nós não estamos falando só de esquerda e direita. Nós estamos falando de ameaça concreta à vida dos que estão embaixo. Que é o povo que a gente está acudindo, com a fome que já bateu a porta no semiárido brasileiro, em regiões como Jequitinhonha, norte de Minas. É a falta de água na grande parte das comunidades, abastecimento de carro-pipa. É a redução do Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda do Brasil, onde as pessoas não recebem local que ganha com isso, é a economia local que é dinamizada pelo Bolsa Família e pelos programas de transferência de renda. Então, quando o governo às vezes não paga o 13º, quando o prefeito não paga, eu falo sempre isso, parece estar punindo um trabalhador, mas ele coloca toda uma teia ao redor daquele dinheiro que deveria circular. Então, quando a gente fala dos programas de transferência de renda, o maior programa que o Brasil já teve no governo Lula-Dilma, não só acudiu as pessoas, mas dinamizou economias locais, fez os municípios ficarem mais fortes, da mesma forma que a reforma da Previdência, principalmente para os rurais, a gente fez estudo de que grande parte das economias, do dinheiro que chega no lugar, vem da aposentadoria rural.
Então, tirar a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais significa quebrar municípios. E mais do que quebrar, o governo está aí nessa ideia de tirar do mapa milhões de municípios. Aqui em Minas Gerais são mais de 1000. Então, uma política muito ousada que tem outros interesses para além do Brasil que está em curso. Então, quando o Rômulo fala das saídas e possibilidades, eu creio que a gente vai fazer isso junto no território. Mas aí para animar as pessoas a sentarem, olho no olho, a conversar, não ficar nas redes sociais somente para fazer a luta e a mobilização. E esse é o desafio, como conquistar as pessoas para vir para um bate-papo, para vir para uma roda de conversa, e a gente reinventar as formas, reinventar as formas para poder chegar, até essas pessoas. Estar com eles é fundamental, estar com eles criando essas possibilidades dentro do próprio território. Eu posso criar uma comunidade saudável, sustentável para todos, desde que eu consiga discutir aquele território em todos os aspectos. A economia do lugar, o comércio, o lixo, a água, a segurança. Então são experiências que a gente já viu em outros países, que é essa história de construir nossa política. Mas temos que exigir do Estado o investimento que ele deve fazer. O Estado não pode continuar investindo só no capital internacional, no capital financeiro, mas principalmente em programas sociais. Então eu queria agradecer por estar aqui. Eu creio que isso é furar a bolha, essa criatividade, de ter Sexta Valente, Terça Esquerda, são formas de resistência, mas também formas de mobilizar as pessoas. Mas eu creio que aqui, provavelmente, quem não é tanto à esquerda, se vier no debate desse, vai falar, não vou mais naquele bar, Não vou naquele bar mais, porque pelo menos na terça-feira, porque terça-feira o cardápio vem recheado de conversas políticas e tal. Mas eu queria parabenizar e que vocês continuem com essa força, essa coragem, e que a gente possa ser movido pela esperança. Porque se a gente não tiver esperança de mudanças, nós vamos viver nossa vidinha, deixando a outra de lado, e a gente sabe que a nossa missão é muito ampla nesse contexto que nós estamos vivendo. Então estar aqui hoje também já demarca esse compromisso que cada um e cada uma tem de fazer o debate político e fazer o enfrentamento nas lutas que nós temos pela frente. A gente tem com ele essa força e essa resistência para enfrentarmos juntos o próximo período que virá. Um grande abraço. Bem, tá todo mundo aí. Oi? Assim. Tá aqui anotadinho para falar. Gente, professora anota as coisas, Professora de história, então você imagina o meu sofrimento nessa conjuntura. Enfim, antes da gente sortear o livro, todo mundo assinou a lista? Sim? Não assinou? Vocês duas não vão participar do sorteio, tá? Clara. Rômulo, Vou colocar seu nome aqui, tá, Rômulo? Depois você põe no seu telefone. Todo mundo assinou, então? Gente, não? Como é que é seu nome? Carlos. Tá, depois vocês completam. Eu vou fazer, aproveitando o gancho do que você falou, Neninha, rapidinho, só chamando aí para a nossa agenda da Terça Esquerda, dia 3 de dezembro, a gente terá para falar sobre educação a deputada Beatriz Cerqueira. A gente só está em dúvida ainda com a pessoa que vai compor a mesa com ela, mas talvez seja o Betão. O tema é educação. No dia 17/12, gente, vai ser a nossa confraternização. E aí vai ser um dia de música, palco aberto aí, dia 17/12. Música à esquerda. E queria também chamar, para dia 26, terça-feira agora, lá no Terça Valente, na Savassi. Todos esses movimentos têm páginas no Face, tá? E eu gostaria muito que vocês fossem lá curtir o Terça Esquerda, o Terça Valente e o Ribeirão da Resistência, que vai ser também dia 28, semana que vem, com o Nilmário para lançar o livro e a Maria Clara, que vão falar sobre ditadura e conjuntura atual. Na terça é Eliara. Isso, Eliara. Jornal Nacional e o cenário político, Então eu acho bem interessante o tema também.
Eu gostaria de agradecer a Expressão Popular. Gente, vocês viram a banquinha lá fora? Depois vocês dão uma passadinha lá. Partindo para o encerramento, eu gostaria que vocês me ajudassem. Gente, não tem maracutaia, tá? É um site aqui, ó. As meninas vão apertar para mim aqui, por favor. Aqui, ó. Opa, voltou aqui, peraí. Sortear número. Só apertar aqui, ó. Isso. Número 4. Arcângelo. Ah, sim. Eu já tô sabendo. Já tô sabendo. Só não sabia do nome. Arcângelo. Depois vamos fazer foto com o livro, tá? Aí, ó. Não tem evolução de palmas. Gente, tem um presente para vocês também, que é oferecido pelo Curim. Para todo mundo que resistiu até o final, a gente vai ter agora um mexidão Marighella. Para todo mundo, para fechar a noite. Também eu gostaria de convidar a todos vocês para a gente fazer uma fotona, um fotão aqui, todo mundo que está aqui presente, tá? Muito obrigada, Wilson da Expressão Popular. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu queria fazer só um agradecimento especial para o meu povo de Neves, que veio de longe. Eu sou aqui pertinho, eu sou vizinha do Curim, mas eu milito e trabalho em Neves. Para vocês duas, o agradecimento é imenso, né? Não vou cansar de agradecer. A gente tem uma lembrança para vocês. Espero que vocês gostem. Não, abre porque é linda. Abre maravilhosa para a gente fazer foto. Então fica combinada para o dia 13 do 12, nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos. Uma salva de palmas para todos nós. E vamos fazer a foto. Gente, vamos lembrar de postar as fotos lá no Facebook, no Instagram. Vamos recomendar para os amigos e amigas. Muito obrigada.